outra coisa, tá? Há 46 anos, em 79... Ó, eu nasci, cara. Aí, ó. Quase. Tu nasceu junto com quem? Com quem? A Sony colocou à venda no mercado japonês um aparelhinho curioso. Ih. Não, antes dele. Walkman? Walkman? Sério? Assim, 70 e pouco, óbvio. E eu quero saber, vocês já tiveram? Vocês com certeza tiveram Walkman, Discman, né? Aquele com amarelinho certeza. com cinza. Ah, as minhas Que irmãs tem um tinham Walkman aquele. bem grande, escrito, Aham. amarelo mesmo, assim, com cinza. Era uma Sim. Que aí tinha aquele fone com as esponjinhas. Sim! Com a assinha de ferro, aquela que tu abria e fechava assim. Sim. E às vezes pegava no cabelo. Ui! Ah, Aí tu puxava ah, pegava ah, no cabelo. Aquele primeirão? É. Tu Eu teve aquele tinha- lá? Sim, porque minha mãe tinha uma loja de brinquedos barra e um monte de coisa assim. Ah, E aí tinha sério? eletrônicos também. Eu Eu ganhei. herdei um que era todo pretinho do meu pai e das minhas irmãs. Eu lembro que eles tinham iguais, que era pretinho, assim. E tinha esse Nossa, fone eu lembro com que a... o meu último eu ganhei, que era o Walkman, junto com um rádio digital. Pica Ah, demais. sim. Eu demais. lembro do primeiro que eu usei, foi meio que roubado, dado do meu segundo pai, meu cunhado, o Roberto. Aham. Ele tinha um Walkman, que ele era tão maluco, que era dos fones ainda bem fininho, Sim. que era Aham. muito fino. E o Walkman, ele tinha uma capa de plástico protetora pra chuva ainda. Sim. Saca? Sim, Tinha sensacional. esse, foi o primeiro que eu usei meio roubado. Tal Mas qual o os pri- Discman também, tinha uma capinha de Isso. couro que É. fechava, Isso. né? Mas o que eu ganhei, o primeiro, era um... Cara, era um... Aquele que era o sonho de todo mundo, que era um Sony. Pretinho? Lembra aquele Sony pequenininho, pretinho, que era eu de acho fita, que era né? Eu acho esse, que eu sim, não de lembro, fita. cara. Era um É. de fitinha, assim, pretinho, bonitinho, mas, meio ô, meu, estilizado, isso assim. aí. Era muito mais era romântico muito ouvir legal. música, velho. Claro, Tinha que de ficar na grade da videofone. rádio aqui, ó. Rec Aham. play, pause, pá, vai. Isso sim. E Aí gravava, tinha um radialista né? Esse aí, arrombado ele que gravava bolava. a fita, Tinha um né? que gravava. É. E o seguinte, tu ouvindo a fita no colégio, e aí tu pegava a tua bique pra voltar, pra não gastar pilha. Porque gastava pilha pra caramba. E olha só. E quando eu gostava de falhar a filha, que ficava a música, ficou. Cara, começou a enrolar. Enrolou. Mas, nossa, mas essa música achei que fosse em dó maior e tá. Não, As é- novas gerações não vão Cara, saber. As novas gerações estão apavoradas. Não, Nem fazem ideia olha do que só, que é. e eu lembro que quando eu fiquei, assim, sei lá, eu devia ter uns 10, 11 anos, eu comprei, eu nunca vou esquecer, no Carrefour, tipo, com a minha mesadinha ali, um Walkman por R$ 9,90. Porque Meu Deus. nisso Que era já tava muito Era caro. muito dinheiro, Era mas caro. já tava, tipo, sendo. Já tava era sendo chegando o obsoleto. Discman. E eu tive um Discman que ele era muito tecnológico, Pô, porque ele Discman já vinha era com um outro negócio De que, pular? pra não Eu pular. tinha esse aí Sim. também, que era muito mais caro. Era muito uma mais caro. loucura. E era Porque tu da Sony podia também. andar ouvindo. E era da Sony Exato, também. A Sony era exatamente. foda. E eu lembro que na praia eu tinha um rádio antigo, e daí tu conseguia, que tipo, tinha fita só, sei lá. E daí tu conseguia ligar o Discman no rádio. No auxiliar do Isso rapaz. Ah, Que isso clássico, pra poder cara. usar. Mas eu lembro fotograficamente do dia que eu ganhei meu primeiro rádio. Meu primeiro Sim. rádio com CD, Uhum. tá ligado? Que aí Eu também. era um radinho assim pequenininho, da Sony também, inclusive. Aí tinha a capinha de CD aqui em cima. E tinha o visorzinho aquele só Aham. de play, pause, caramba. Sim. E tinha a rádio digital também. Aham. Cara, aí meu pai me deu o rádio, óbvio, alguns CDs, né? Aham. Então eu ganhei o... Vocês lembram do primeiro CD que vocês Só ganharam? Eu pra lembro. Eu contrariar, lembro também. 3 tenores em concert e Bob Marley Legend. Porra! E... não tem lógica nenhuma. Tá ligado? Eu pensei, cara, qual é a lógica de ter Bob Marley, pagode e ópera? Claro, um pouquinho de cada. Era um pouco de Ele cada, tava na bicho. dúvida, não sei o que Não, meu foi filho eu gosta pedi. ainda. Pior ainda. Ah, mas é legal pra caralho. É que tu é um cara eclético. Mas desde que eu tinha Viu? 12? 13? Exato. Ah, mas vem de berço. Mas aí é que tá. O primeiro rádio mesmo com CD que a gente teve em casa foi um Aiva, Aí vai. Ah, que Ô, era baita. aquele três Aiva CDs. Chazam com 3? É. Um preto? Isso, Um tem. preto? Ah, era o mesmo que eu tinha. Que deixava Foi o primeiro 13 que eu e aí tinha ganhei. equalização. Bonitinha, Porra, grada, isso é aí. outro Era patamar. sensacional. Esse aí que eu tinha E também. quando os meus pais compraram, foi bem na época da Maria do Bairro, e eu ganhei o meu CD da Deus. Thalia. Tá, mas não tinha Ele vinil está- também? Hã? Não tinha vinil também de vocês? Não, esse não. Não, esse Ah, era o só meu era CD. o que eu tinha depois que eu Esse ganhei. era tá. o carrossel Mesma dos 3 coisa. CDs em Isso cima, aí. o equalizador, E as o fitas. rádio e 2 decks Ah, Isso foda. de aí. fita. Eu lembro quando eu Aham. ganhei o meu 3 em 1 em casa também. Cheguei no Ah, quarto, outra tava ali loucura. embalado, tipo um carro, quando compra carro que tem aquela fita. Sim. Igual assim. E eu lembro que tinha entrada de microfone. E aí deu Aham. sei lá, eu comprei uma guitarra, eu não tinha dinheiro pra comprar amplificador, né? Então eu usava o rádio no microfone.
Cara, a gente era muito mais roots pra fazer coisa acontecer, velho. Nossa senhora. Pra ouvir música, pra fazia fazer muita coisa. velho. Era Fazia Não, o meu primeiro CD foi do Kid Abelha acústico. Lembra que eles Baita. fizeram Via um aquele? preto? Não, antes ainda, que foi muito antes do MTV, que era um preto, a capa era preta e a cara dos três. Tipo nós, assim. Era a cara dos três. Era meio sim. desligado o nome do álbum. Meio Que desligado. baita. Não, Muito massa. Lembra e teu? eu... O meu CD Primeiro CD? foi o da Thalia. Thalia. E é muito louco. Na minha casa sempre teve muito rádio. Meu pai ia fazer a barba de manhã e ele já fazia a Idem. barba ouvindo o rádio no O clássico banheiro. radinho do banheiro. Exatamente. E o Radinho. radinho do banheiro do meu pai era aqueles que, tipo, tu carregava, sabe? Dava pra Sei. Tu carregar. gira do lado aqui assim e Isso, o negocinho vai e volta. E, assim. dial inclusive, vai eu pra tenho lá, pra cá. tatuado aqui, hoje eu tô de meia calça, não O vai dar pra radinho? ver. O rádio. Ah, E tá, ele que tinha legal. um microfone que tu podia colocar, e daí tinha umas fitas minhas, crianças, É outra história. no radinho. Não, mas era um radinho, tipo assim. Eu vou mostrar pra vocês. Mas a próximo minha episódio. mãe tinha pra vender na loja dela, com a minha tia, era Tulipa Presentes, o nome da loja dela. Era um radinho vermelho com amarelo também. Aí Aham. tinha a toca-fita e tinha o microfonezinho com amarelo. É, Aí tinha o microfone já acoplado nele, mas era pra criança. Ah, não, ele vinha. Mas tu podia gravar ali as fitinhas e Sim. ouvir as fitinhas também. E outro clássico de quem viveu as fitas cassetes era Nostalgia, tu muita gravar nostalgia, né? muito. Era tu tá ouvindo no rádio. Daí, por exemplo, assim, uma coisa muito que tu fazia. Maldito tu ligava. sound logo da Atlântida. Exatamente, tu Maldito, ligava velho. pra rádio e pedia tua música e tu ficava ali esperando ela tocar com o dedo no rec. E daí a Rec, play, porcaria pause. do. Rec, play, pause. Aí tu, pá. A Sim. porcaria do locutor entrava em cima ainda no final. Mas quando. Né? Dando Maldito, o horário, maldito. o nome da Cara, o música. que eu tinha de música com o Mr. P falando no final. Cara, o Mr. P tava em quase todas as minhas fitas. Sim. Em quase todas tinha o Mr. P. Porque o Mr. P Ou tinha mania de tinha cantar no Beijo final. pro P, Atlântida. É, não. Lembra? Tá, cantar Oh, é sacanagem. Aham. Cantar é sacanagem, Na tá? época, eu via muito Eldorado também na época. Sim. Eldorado Ah, tinha um sim, sambão, sim. sambão. Rodou, Pediu, rodou, ganhou. Ganhou. Ele tinha 104. FM 104. Cara, era muito bom. Porque quando tu conseguia, era nossa, Ah. glória. Mas tu Sim. passava 2 horas Nossa. esperando por uma Uma música assim. música. É. E quando conseguia, tu compartilhava com todo Ô, mundo. meu, E e cada vez que quando alguém tu perdia gravava a depois do entrada? outro, que eu podia gravar do teu. Se eu Sim. tivesse 2 Hackplay. Aham. Cada vez que tu gravava, a qualidade descia, sei lá, 30%. Sim, Sim. muito. E, Muito. na última, tu tava ouvindo só um chiado. Isso era um E tava resto. tudo bem pra caramba. Tu comprava as Sim. fitas no camelô do Guns N' Roses. É. Aquela capa do Guns clássico, tá ligado? Cara, o áudio era uma bosta. E aí tu pegava o Durex, passava em cima pra não poder regravar. Tu tapava os buraquinhos de cima. Tu tapa os buracos. Eu não Porque aí tu, aí tu Em bloqueava cima- de gravar. É, em cima, quando tinha um buraco, tu não Aham. conseguia gravar. Ou tu botava o durex, ou tu podia botar Papel? papel, Papel. enchia de papel e bota mais um Que aí durex, quando, tu grava por quando cima ele de ia novo. gravar, ele não... Ah, entendi. É. Gente. Bom, talvez aqui muita gente que tá nos assistindo. Nos Não faz ouvindo, ideia Não, qual que era o ele assunto. não tá entendendo. Pergunta pro seu vovô e pra sua vovó. Perguntei. Ó, mas temos alguns... Cara, manda live pix pra poder ter aqui. Mas vamos só passar aqui, ó. O Gabriel falou que o primeiro CD dele foi do Calypso. Calypso, Ah, sério? mentira, Que cara. Não momento, é ó. possível. A Luara Santos, querida, Ah. mandou várias mensagens aqui. O primeiro foi da Sandy Júnior. Ó. Uma galera deve ter, né? Cara, Aí uma eu galera tive deve ser fita. Sandy Júnior. A primeira fita que eu ganhei, fita cassete, era da Sandy Júnior, o Abre a Porta Mariquinha. Nossa, sabe qual foi a primeira fita que eu ganhei? Duas. Eu ganhei Rock 7. Fita, amo. sério? Tá muito bom. Ah, fita eu não lembro. E Débora Blando. Pô, Débora Blando tocava em Clássicos tudo quanto dos era anos novela. Foi É. meu crush. Novela tinha Meu cara- primeiro crush da vida. cara Se não me Carimbava a engano, novela. o primeiro Planeta Atlântida, que pra quem não é do Rio Grande do Sul, é um dos maiores festivais, o maior festival que a gente tem de música aqui. Se não me engano, a Débora Blando cantou o primeiro tema do Planeta Atlântida. Ah, que legal. Acho que sim. Legal, né? Nossa, Eu acho que sim. Débora Acho Blando que sim. hoje é uma das vozes mais importantes da música eletrônica no mundo. É verdade, né? Ela grava eletrônico com todo mundo, Aham. pode imaginar, cara. Sabe? Aham. De Tiesto pra fora, assim. Ô, meu. E a Cláudia Gregianini falou que o primeiro CD foi Legião Urbana. Boa, puta também CD, clássicos, né? E a Bibiana, a voz do Arlindo Sassi nas músicas. Tá, eu dormia Arlindo ouvindo o Love Songs na Mas Rádio eu, Cidade. cara, quando eu comecei, eu trabalhei... Quando eu voltei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar na Atlântida, meu primeiro ano de Atlântida ainda era fita. Fita não, CD. Sim. Então tu tinha uma lista ali com uma pasta desta grossura. Ah, eu quero a música tal, ponto. Chega lá, CD 40, música 12. Tu ia lá, Pá, eu pegava não tal. peguei isso. Tu tinha imagina 3 minutinhos. o trabalho. Cara, não deu um ano que eu trabalhei nessa fase e já veio o touch. Aham. Legal pra caramba. Mas, por muitos anos, por 7 anos da minha vida, eu fiz um programa na noite em que eu entregava o programa pro Mr. P. Aham. E enquanto eu fazia, Tava era rolando Love o Songs. Arlindo Sassi na cidade e porta com porta. É. Daqui é o banheiro, tá ligado? Atlântida e cidade. Então eu compartilhava a minha noite toda conversando, tomando café e tal, com o Arlindo Sassi Sim. e entregava pro Mr. P.
E era muito Porra, bom. velho. Aqui, Que tem o- muito a fuder pensar isso, pouca tá ligado? história Claro. nisso aí, né? história pra contar. E o Pouca história Arlindo, nisso. ele Você muitas fumava no vezes... estúdio. Fumava no estúdio. Sim. Tá. Na época que tava Não, tudo. eu ia dizer, a É galera porque fazia podia até fazer umas o coisas qualquer Não, coisa mas digo no cigarro, estúdio, né? cigarro. Mas digo assim, que não era nem lei não poder fumar, pensa. Sim, Não. Quanto tempo passa? Ô, Mas imagina o- com aquela caralhada de espuma lá, meu. Exato. O Arlindo, ele, muitas vezes, a esposa dele ia junto. Sim. Com ele. Quase sempre, E na os real, cachorrinhos, né? né? quase Ele sempre. levava os Sério? cachorrinhos também. E como É. eu entrava no ar das 7 à meia-noite e a rádio funcionava só até às 6 e pouco, era eu, o porteiro e a mulher dele. Sim, Muitas vezes, tá ligado? sim. Aí depois chegava o Mr. Pica, chegava com o gangue, né? Ah, Chegava o sim, Alemão Ronaldo, sim. escreveu pra Alemão. passar a madrugada inteira. O Luiz Fernando falou um CD que me marcou muito, Samba Poconé, do Skank. Lembram? Ah, Que era, baita. era a capa verde com um rosto, com Ah, uma era máscara esse aí. de sucata. Sim, todo Não é sucata. Puta, cara. o que tem... Campeonato Nacional, futebol. Futebol, exatamente, né? É. Esse CD é muito clássico. Sensacional. É muito Não, e o Love Songs também, pra quem não tá entendendo, quem não é daqui, né? Foi um dos programas que ficou mais tempo no ar. Tá no ar até hoje? Ah, mudou de... Tá no ar na Continental. Ah, mas ele ininterruptamente Mente. foi por muito tempo. E era um programa que tinha muita participação da audiência, né? Sim. E ele Pá, tinha... as traduções do inglês era demais. Porra, meu. Eu amava! As traduções. Porque assim, você que tá acostumado, nasceu com um celular, um iPhone... Juliana tá agora com Gabriel, no seu momento de tesão, junto sem roupa, os dois agora. Pra você, então, rock sexy. Isso! E aí começava a Spending traduzir. my time. Puta, cara. Aí vinha a frase, vinha a tradução. Aham. Vinha a frase, vinha a tradução. Cara, isso é Gastando meu demais. tempo. E, não, e tem uma outra coisa, tá? Quando eu entrei... porque o que acontece? O Love Songs, principalmente as rádios, de uma forma geral, recebiam cartas, né? Sim, E quando eu entrei na cidade... eu lembro do dia. Foi uma das primeiras Estagiário da pessoas que eu cidade. conheci. Porque Exatamente. assim, Atlântida e cidade era porta com porta. Era Sim, porta sim. com porta, é. Quando eu entrei, claro, já tinha e-mail, não tinha WhatsApp ainda, né? Porque foi lá em 2011. E o Love Songs era um dos únicos programas que recebia uma quantidade muito grande de carta ainda. E muitas cartas, porque o que acontece? Às vezes tu via assim o Arlindo falando, não, porque aqui o Capu manda a mensagem pra sua amada, Aham. eles que estão longe, no momento não estão conseguindo se ver. Porque eles estavam presos. E daí, a maior quantidade de carta Vinha da- vinha do presídio feminino e do presídio masculino. Porque era uma das únicas coisas que Claro, eles podiam fazer, Claro. né? Mas, cara, Ouvir muito rádio. engraçado isso. Eu parei na sinaleira e um cara me olhou, Capu, que irado. Pô, te ouvia direto na cadeia. Essa Olha foi a aí, frase. É isso? E eu com o dedo no vidro aqui, falei, tá, fecho ou não fecho, ou dou tchau, ou agradeço, ou abraço, ou sai correndo. A gente é amigão ou só pra entender Mas é que essa é valendo? real, cara, porque a rádio e TV tem disso, tá ligado? Claro. A internet é mais nichada. É. A gente sabe que você tá falando pro público que é muito nosso. Assim. Sim, sim. Agora, a rádio e TV, cara, tu fala pro traficante, pra patricinha, pro empresário, pro todo mundo. E isso é do caramba. Não, e o rádio Porque tem que sempre ser mais foi… variado, por exemplo, assim, tu teria lá uma TV pra galera assistir em momentos, né, específicos. Mas rádio, meio que era muito comum, né? O Uhum. pessoal que tava preso poder ter um radinho de pilha que fosse, né? Isso era. Hoje em dia os caras têm até. Celular, né? Wi-Fi. Mas caramba. era muito popular, né? Então o rádio sempre foi muito popular, sempre atingiu Aí todo mundo, corta né? pra 2025 os dois trabalham em rádio. É. Juntos. Exatamente. Ainda apresentando programa de rádio. Ainda estamos aqui. É. Tadã. A resistência.